Este programa tem o apoio de... Somos a empresa líder europeia em serviços de carpintaria e montagem. Hotéis, hospitais, aeroportos, centros comerciais e culturais. Estamos a montar em todos os continentes. Contratamos carpinteiros, marceneiros para trabalhar no estrangeiro. Pagamos salários acima da média. E oferecemos plano de viagens a Portugal. Junte-se a nós e faça parte de uma empresa de sucesso. Estamos à sua espera. Dia dos Avós celebrado em Penafiel com mais de 7.000 pessoas. E também em Vendôme, Paredes, juntaram-se estas duas gerações em demonstrações de carinho e dedicação. 3 jovens foram detidos em flagrante delito por furto de combustível em Paredes, concelho onde foram detidos também 2 jovens por tráfico de estupefacientes. E um cortejo etnográfico animou as ruas de Celurico de Basto para retratar costumes e tradições das freguesias daquele concelho. No final deste jornal, entrevista ao eurodeputado Manuel Pizarro, o também presidente da Federação Distrital do PS Porto, analisa os principais problemas desta região e as expectativas das suas populações. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Novo Jornal desta terça-feira, dia 26 de julho. Hoje é Dia dos Avós e foi celebrado em Penafiel com mais de 7.000 pessoas. Uma celebração que é feita através de diversos eventos e atividades que têm como finalidade prestar homenagem e demonstrar estima pelos avós. Esta é uma forma também de agradecer a dedicação à família. Este é, de facto, um dia extraordinário. E eu diria mesmo que este é um dos eventos mais especiais do nosso concelho de Penafiel e até mesmo da região, porque foi aqui que tudo começou e foi graças à determinação, ao empenho da nossa saudosa concidadã Ana Elisa do Couto, que foi consagrado o Dia Nacional dos Avós em 2003. E de então para cá ele tem sido sempre celebrado com alegria, com entusiasmo, desta forma tão genuína e, enfim, pelas razões que conhecemos, nos últimos 2 anos tivemos que fazer a pausa que a pandemia nos obrigou a fazer, mas este ano regressamos com um entusiasmo acrescido. De resto, há já meses que os telefones da Câmara tocavam com pedidos de reserva de espaço aqui no Parque da Cidade. Felizmente, os mais de 10 hectares de área do nosso Parque da Cidade permitem acolher a todos, aos avós nafidelenses, aos netos que com eles vêm também e demais familiares, e a muita gente que vem de toda a região para aqui passar o Dia dos Avós. Quase 17 anos de esforço árduo, trabalho árduo para se conseguir esta maravilha que hoje aqui vai existir, se vai consagrar, homenagear a minha mãe, mas em especial todos os avós aqui do nosso concelho, com a ideia de que estaremos, como a minha mãe dizia, homenageando os avós de todo o mundo, onde tenho representantes hoje no Brasil também a representar-nos por convite, e isto está lindo. Ainda bem que se foi reatado, que não haja mais outro inconveniente, outro Covid mais agressivo, mas sempre na esperança de que as coisas aconteçam e que seja bonito e que os avós hoje aqui passem um dia agradável e, como a minha mãe dizia, satisfeitos, felizes, pelo menos uma vez por ano. Aqui encontra tudo ao longo deste dia, desde a vertente mais espiritual, com a celebração da Eucaristia, da Ação de Graças, que vai ser presidida pelo Sr. Bispo do Porto, o nosso Bispo, Dom Manuel Inda,
até atividades na área do desporto, na área da saúde, com os mundos rastreios, com entretenimento, lazer, muita música, muita animação, mas acima de tudo aquilo que eu acho que é o mais importante para os avós, que é a possibilidade, a oportunidade de terem um dia inteirinho para estarem a conviver com os seus netos. Isso é de facto algo muito, muito especial, que naturalmente com muita pena nos 2 últimos anos não foi possível que tivesse acontecido, mas que este ano regressa e regressa com uma grande alegria, como de resto podem verificar aqui no nosso Parque da Cidade. Em Vendôma, cerca de 600 pessoas assinalaram este dia. O entusiasmo tomou conta de todos os avós e até os presidentes da Junta de Freguesia e da Câmara de Paredes se juntaram à festa. Sim, foi uma oportunidade de virmos a um parque onde eles ainda não tinham estado, que é aqui o Parque de Vendôma, que foi inaugurado no ano passado. Eles estão muito agradados porque realmente temos umas sombras muito belas e realmente já estávamos com saudades disso. E depois, felizmente este ano tivemos a ideia de juntar 2 gerações, os avós e os netos. Pusemos aí também os insufláveis para os netos e é com muita satisfação que vimos que muitos avós trouxeram os netos e estão aqui em convívio e é uma festa muito bonita pelo facto de termos avós de todas as freguesias. É uma alegria imensa para Vendôma e eu, como presidente, ter a capacidade de receber esta quantidade de pessoas. Normalmente estes eventos eram feitos no Parque da Cidade de Paredes, Rebordosa, Lordelo, e Vendôma, uma freguesia relativamente pequena, fez aqui uma excelente obra. Agradecer à Câmara por nos ter feito aqui este empreendimento. Pronto, é uma alegria imensa Vendôma ter recebido estas pessoas que são avós e os netos. Estamos aqui com 600 avós, está muito bem composto. Aliás, tivemos alguns percalços de algumas faltas de mesas, porque até vieram mais do que nós tínhamos inscrito, porque alguns vieram por sua iniciativa, mas o importante é estarmos aqui todos, estarmos bem dispostos e sobretudo eles estarem com os netinhos deles, isso é que é muito bonito. Não, é a primeira vez, eu não sabia que aqui se festejava. Como eu ando na Apediz, elas então vieram e veio quem quis também. E o que é que está a achar? Acho bonito. E só esta música, olha. Já veio dar um pezinho de dança. Claro, eu é assim, não ouvi música, tenho de dançar. Dizer que queremos que vocês sejam cada vez mais ativos, vocês são muito importantes para a sociedade, para Paredes, e continuem a apoiar os vossos netos, os vossos filhos, porque nós contamos muito com vocês. O cheiro de minha mãe, o cheiro de minha mãe, que me aquece com carinho, o cheiro da minha mãe. O Dia dos Avós em Portugal comemora-se a 26 de julho. A data foi instituída pela Assembleia da República em 2003, graças a Ana Elisa Couto, que reivindicou a instituição de uma data que valorizasse a figura dos avós. Natural de Penafiel e avó de 6 netos, Ana Elisa Couto, entretanto falecida, tentou durante cerca de 20 anos que a data fosse reconhecida. A data escolhida para a sua celebração foi 26 de julho, por este ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. Em 2021, o Papa Francisco instituiu na Igreja o Dia Mundial dos Avós e Idosos. 3 jovens foram detidos em flagrante delito por furto de combustível no concelho de Paredes. No âmbito de uma denúncia, os militares da Guarda surpreenderam os suspeitos a furtarem gasóleo através de uma mangueira. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Paredes, deteve no dia 25 de julho, em flagrante, 3 homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, por furto de combustível no concelho de Paredes. No âmbito de uma denúncia a informar que uma viatura estava a ser alvo de furto, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde surpreenderam 3 suspeitos em flagrante a furtar gasóleo através de uma mangueira para um recipiente de uma viatura que estava estacionada. No seguimento da ação, os suspeitos foram detidos, resultando ainda na apreensão do seguinte material: 20 litros de gasóleo extraído do depósito, uma mangueira e um recipiente.
Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes. Ainda por Paredes foram detidos 2 jovens por tráfico de estupefacientes. Na sua posse tinham mais de 800 doses de haxixe. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de São Vicente, no dia 23 de julho, deteve 2 homens de 22 e 23 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Paredes. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária naquele concelho, os militares da Guarda abordaram uma viatura onde detectaram forte odor a produto estupefaciente, bem como comportamentos suspeitos por parte do condutor e do passageiro. Durante a ação policial foram apreendidas 828 doses de haxixe, 2 telemóveis e uma viatura. No seguimento da ação policial, os suspeitos foram detidos e constituídos arguidos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes. E o município de Lamego apoia a 3ª equipa de intervenção permanente. Estas equipas atuam sobretudo em caso de incêndios, acidentes e catástrofes naturais. O município de Lamego assinou um protocolo de colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego, que vai permitir a criação da 3ª equipa de intervenção permanente neste concelho, para além das 2 equipas já existentes. Estas equipas atuam no caso de incêndios, acidentes, catástrofes naturais e outros tipos de eventos. O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e pelo Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lamego, Hélder Santos, durante as comemorações do aniversário da instituição. Após a assinatura do protocolo de colaboração que cria as condições financeiras necessárias para a constituição de uma nova equipa de intervenção permanente, Francisco Lopes afirma que reforçará a capacidade de resposta e eficiência da Proteção Civil e a prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes que possam ocorrer. Um cortejo etnográfico animou as ruas de Solurico de Basto. A iniciativa, realizada no âmbito das festas do concelho, retrata costumes e tradições das freguesias daquele município. O nosso cortejo etnográfico é o nosso muito alto das festas de Santiago. Aqui as freguesias e as coletividades locais trazem aquilo que eram as nossas tradições mais antigas, não é? O ciclo do pão, o ciclo do linho, o ciclo do vinho, não é? Trazem também aquilo que muitas das vezes são pequenas historietas, digamos, locais, que estão ligadas muito com a nossa etnografia, não é? Desde a Serra da Velha, o rego traz-nos sempre aqui a lavoura dos cães. É no fundo um momento único que diariamente, que anualmente também as freguesias acabam por se reinventar com novas coisas, mas sempre agarradas muito àquilo que são os usos, costumes e tradições locais. Normalmente os mais idosos, não é, aparecem e dão a cara como os figurantes, mas os jovens, não é, vêm porque para eles muitas destas coisas são novas e são únicas também. Eles acabam por se questionar o que é isto, os avós contam-lhes em casa, aqui na rua outros que não conhecem também acabam por perguntar, e isto é uma forma de se passar também o testemunho e a informação. O que é que se está a passar aqui? Explique lá às pessoas que estão a ver em casa, que ninguém está a perceber o que é que se está a passar aqui neste parque de merenda. Eu ouvi dizer que vocês se juntam todos e depois convidam toda a gente a comer. Ando aqui por bom convívio, são pessoas boas, camaradagem, amizade das pessoas. Olha, 80% são imigrantes e é a única festa em que eles podem conviver, confraternizar, é a coisa melhor que há. E vocês aqui de Solurico ficam muito felizes com estas festas, Santiago? Nós já somos Solurico, mas já estamos mesmo na partilha. Já estamos perto de Felgueiras e da Lixa. Já somos os únicos de lá. Mas vêm sempre às festas de Santiago. Somos Solurico. É sempre um momento alto da festa de Santiago, é este convívio. É o convívio aqui. Temos aqui dezenas e dezenas de pessoas da freguesia da Gilde. E estamos aqui todos em convívio, estamos a dançar, a comer, a beber. E ninguém paga, ouvi dizer que ninguém paga, isso é verdade. Ninguém paga, nós pagamos todos, não é? Mas a gente é que paga. Mas é uma festa para o povo. É uma festa para o povo, é. Costumes e tradições em Solurico de Basto. E agora uma curtíssima pausa. Até já. Peter Parker is a criminal. That's why he's hiding. It's time to clear my name.
Come on. Ned, how'd you find me? My Ned sense. But also, time to face your destiny. What? I don't know, I just wanted to say something really cool. See the all-electric Ioniq 5 in Spider-Man No Way Home. Vais querer o novo? Não, eu quero o clássico. O novo também é clássico. Oh, é como se este clássico levasse assim um... Uau! Uau! Estás a ver? Mas lá estás tu com os teus wows. Num clássico não se mexe. Mexe, pois, foi para ficar mais uau! Qual vai ser o seu pedido? Bacon! Com ou sem bacon, um clássico é sempre um clássico. Não percas o Big Mac Bacon ao preço do Big Mac original, na McDonald's. E Paredes é a cidade de partida da 9ª etapa da Volta a Portugal Continente. Trata-se da 83ª Volta a Portugal, que começa a 4 de agosto e decorre até dia 15 desse mês. A Volta a Portugal Continente realiza-se de 4 a 15 de agosto e já foram reveladas as etapas. No dia 14 de agosto, Paredes vai ser a cidade de partida da 9ª etapa e tem como destino a Senhora da Graça. A partida simbólica irá realizar-se no Parque da Cidade e a partida real será feita após a rotunda do Intermarché. Esta etapa vai passar por várias freguesias de Paredes, Amarante e Mondim de Basto. Também a cultura a marcar passo nos próximos dias. A Vila Artes Semana Cultural regressa à Vila Boa de Quires e Maureles, no Marco de Canaveses, com um cartaz diversificado para levar mais dinamismo e cultura à freguesia. A Vila Artes Semana Cultural está de volta à freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses. A semana tem como principal intuito de trazer mais dinamismo e cultura à freguesia. Tem início no dia 30 de julho e prolongar-se-á até ao dia 6 de agosto com entrada gratuita. Para começar as festividades terá lugar às 9h30 ao Festival do Rancho Folclórico de Santo André. No domingo haverá lugar para degustações com uma prova de vinhos agendada para às 7h30. No dia 1 de agosto, na Biblioteca Dr. Luís Magalhães, irá decorrer a tertúlia de poesia com Viajar nos Livros. E na terça-feira será a Noite de Tunas, às 9h30. No dia 3 de agosto começam os concertos com a Banda de Música Juvenil de Vila Boa de Quires. E agora conheça também o cartaz das festas da cidade de Lordelo, que tem início hoje e terminam a 1 de agosto. As festas da cidade de Lordelo têm início hoje, dia 26 de julho e terminam a dia 1 de agosto. Será uma semana que promete muita música e animação com entrada gratuita. Para começar a festa, dia 26 de julho, decorrerá a Festa da Cor e da Espuma. Na quarta-feira começam os concertos, com Zé Amaro a estrear o palco das festividades da cidade. Na quinta-feira é a vez de Ivo Lucas subir ao palco. Na sexta, dia 29 de julho, Bárbara Bandeira junta-se à festa e promete animar todos os presentes. No sábado é a vez da conceituada banda Calema interpretar temas como A Nossa Vez. Em Lamego, a Igreja das Chagas vai ser palco de um concerto de guitarra clássica. Considerada uma joia arquitetónica da cidade, esta igreja volta a acolher as grandes noites culturais do concelho. A Igreja das Chagas regressa às grandes noites culturais no próximo dia 6 de agosto. Esta joia arquitetónica da cidade de Lamego acolhe pelas 9h30 o concerto Harmonias pelo guitarrista Francesco Luciani. O evento é de entrada livre e realizado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte e da Antena 2. O espetáculo Harmonias promete mostrar o equilíbrio entre a tradição, inovação, testemunhos e vivências musicais no ano em que se celebra o 20º aniversário da elevação do Douro a Património da Humanidade pela Unesco. Com uma pequena orquestra dedilhada pelas mãos conhecedoras do músico Francesco Luciani, a guitarra clássica a solo será a protagonista deste momento musical, onde cantará com grande beleza as mais famosas músicas de compositores ibéricos. E daqui a pouco, no final deste jornal, fique com a entrevista ao eurodeputado Manuel Pizarro, também presidente da Federação Distrital do PS Porto. Para já, o estado do tempo para os próximos dias. Esta quarta-feira, quanto com céu limpo, quanto a temperaturas, a máxima será de 30 graus e a mínima de 13 e o vento será fraco.
Cenário idêntico para quinta-feira, dia em que o céu se apresentará também limpo. A temperatura máxima rondará os 28 graus e a mínima os 14 e o vento será moderado. Céu limpo também na sexta-feira, dia 29, com a temperatura máxima a chegar aos 33 graus e a mínima a atingir os 14 e o vento será fraco. E no final deste jornal, tal como prometido, fica então com a entrevista realizada a Manuel Pizarro sobre os principais problemas da região. E hoje o Novo Canal avança com uma grande entrevista e o entrevistado é muito especial, precisamente Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do PS Porto, também eurodeputado no Parlamento Europeu. Vamos tentar saber qual o ponto da situação relativamente a alguns problemas verificados na região, isto porque a Federação tem feito um esforço no sentido de contactar com as populações para traçar planos e avançar com soluções para os problemas que eventualmente sejam detectados. Muito boa tarde, Soutor. Obrigada por ter aceitado este convite. Boa tarde, é um prazer. Poderíamos começar exatamente pelo trabalho que a Federação Distrital do PS Porto tem desenvolvido no sentido de saber junto de entidades e organizações ou em conjunto com estas entidades e organizações saber quais os principais problemas que afetam a região. O Soutor tem estado à frente destas iniciativas. Recordo-me, por exemplo, das jornadas parlamentares distritais que começaram no Baixo Tâmega. Encontramos-nos de resto em Amarante. Soutor, neste momento o Baixo Tâmega e o Val de Sousa sofrem de alguns problemas estruturais, designadamente no que diz respeito a acessibilidades, educação. O que é que sente que é necessário fazer de imediato? Sim, eu diria que esta cima do Tâmega e Sousa, se olharmos para os indicadores, tem gravíssimos problemas de atraso relativo. De atraso nos rendimentos das pessoas, de atraso porque é uma região com maiores desigualdades sociais, de atraso porque, apesar da melhoria notória dos últimos anos, é ainda uma região com indicadores em matéria de educação inferiores à média da região e à média do país. Mas por onde muitos olham para esta região como um problema, nós, no PS, e eu em especial, olhamos como uma potencialidade. Esta é uma das regiões com maior, digamos, pujança demográfica de todo o país. Então será também um desafio. Exatamente, onde há muita gente jovem, muitos casais jovens que têm filhos e que escolhem ter filhos, muita iniciativa empresarial de diversas dimensões, de pequena dimensão, de média dimensão, uma outra de grande dimensão, nas chamadas indústrias transacionáveis, de bens transacionáveis, que são relevantíssimos para a economia nacional. Então nós temos que olhar para esta região olhando de forma global para as potencialidades da região. Então nós devemos fazer o que é que falta na região, o que é que... Eu acho que verdadeiramente as pessoas daqui podem dizer que o Estado não tem cumprido com elas. Estamos a falar de 500 mil de pessoas e se olharmos para as condições de mobilidade, acessibilidade, nós temos ainda muitos déficits. E se olharmos para as questões da educação e da formação, nós podemos reconhecer que há um trabalho a fazer. E o Soutor diz que o Estado não tem cumprido, o Estado neste momento que é PS. Sim, mas o facto do Estado ser PS, eu não venho aqui apontar responsabilidades a um partido ou outro partido. Olha, mérito é o facto de hoje, desde há alguns anos poucos, o PS ter a liderança da CIM, da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, neste momento presidida pelo Presidente da Câmara de Lousada, pelo Pedro Machado. Nós temos imprimido uma dinâmica diferente à atitude da própria região. Porque sabe que esta coisa de o Estado Central cumprir ou não cumprir também depende da capacidade dos agentes regionais fazerem ouvir a sua voz. E neste momento eu acho que não há nenhuma dúvida que há uma voz que se faz ouvir na CIM de Tâmega e Sousa, e eu fico orgulhoso por saber que isso é em grande parte, determinado pelo facto da maioria dos municípios serem municípios dirigidos pelo Partido Socialista. E nós temos essa atitude diferente, olha, propostas inovadoras em matéria de mobilidade e propostas muito significativas em matéria de educação e de formação que podem mudar a face desta região.
digamos, exacerbando, potenciando as coisas positivas e, naturalmente, conseguindo anular as coisas menos positivas ou mais negativas, como se quiser. Em termos de mobilidade, Soutor, a questão da linha ferroviária é muito importante para esta região. Como disse, uma região cheia de potencialidades, com muito tecido empresarial, embora grande parte sejam pequenas e médias empresas, mas que efetivamente para escoar os produtos têm necessidade desta linha ferroviária. São pequenas e médias empresas, mas em algumas áreas industriais são decisivas para o país. Na indústria de calçado, na indústria têxtil e de vestuário, na indústria de metalomecânica, há aqui nesta região uma capacidade instalada sem a qual o Norte, no seu conjunto, e o país não poderiam ter a pujança económica e a recuperação económica que estão a mostrar, pelo menos de acordo com os dados preliminares do crescimento económico. Esta região tem problemas muito sérios de mobilidade. Eu acho que a prioridade é a ferrovia. Olha, já com este governo foi concretizada uma coisa que andava atrasada há décadas, que foi a eletrificação da linha do Douro até Amarante, até Marcanaveses, que aliás modificou completamente a mobilidade e obrigou até obras nos túneis, ou dificuldades, ou no túnel à saída de Caído de Rei, foi logo ali um problema, uma dificuldade séria, mas é necessário fazer mais. Olha, é necessário levar a eletrificação para lá, na linha do Douro, numa primeira fase até à Régua. Há um concelho do Distrito do Porto que ainda não sofreu desta eletrificação da linha do Douro, que foi Baião. A linha do Douro em Baião ainda passa no velho modo combustível diesel, sem eletrificação. Mas há sobretudo outros projetos que são essenciais. Eu acho... Mas, doutor, ainda em relação a este capítulo, Amarante também quer a reativação da linha Livração-Amarante, não é? Em 2009, a linha do Tâmega, entre a Livração e Amarante, foi encerrada por um então governo PS, por motivos de segurança. Mais ou menos na mesma altura em que fazia 100 anos que tinha sido aberta. Eu até acho que isto é uma ironia. Olha, é uma ironia um bocadinho triste, mas é uma ironia. E a verdade é que o compromisso foi que iria ser feito um projeto para reativar a linha. É verdade que quem meteu esse compromisso na gaveta foi o governo do PSD e do CDS. Logo em 2011, com as justificações, a Troika deu para tudo, está a ver? Serviu para tudo. E meteram isto na gaveta. Mas também não é menos verdade que o governo PSD já saiu em 2015, em 2016, no fim de 2015, e que ela ainda não foi reativada. E é a altura de o PS assumir as suas responsabilidades em relação à população desta região, porque essa linha de comboio serve dezenas de milhares de pessoas, esse troço Amarante-Livração, mas eu, em matéria da ferrovia, tenho uma ambição ainda maior, que é não apenas este troço e não apenas a eletrificação do que falta da linha do Douro, mas é a construção da nova linha de Valde Sousa. E isso será... portanto, será tudo em simultâneo, certamente? É preciso lutar por isso. É preciso lutar por isso. Eu devo dizer que é mais complexo. Desde logo, vamos ver, uma coisa é fazer obras, requalificações, reconstruções em linhas pré-existentes, do que fazer uma linha nova num canal que nem sequer está pré-definido. E muitas vezes as pessoas cometem o mesmo erro que eu cometi antes de estudar estes assuntos, antes de ouvir especialistas. A gente olha para um trajeto e acha que é evidente que o comboio passava por ali. O comboio tem um problema, não pode ter declives excessivos, nem a subir nem a descer. E, portanto, é preciso encontrar sempre circulações que tenham cotas relativamente parecidas para que o comboio O comboio pode subir ou descer, mas não o pode fazer em cota muito elevada, nem numa direção nem na outra. E, portanto, nós temos... Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvidas. 2 dos 3 maiores concelhos do país que não são servidos por comboio são 2 concelhos desta região, a saber, Felgueiras e Passos de Ferreira. Porque Lousada é excêntrica, mas o comboio passa em Caído de Rei. Sim, e passa em Meinedo. No concelho de Paredes, passa mesmo no centro de Paredes. Há zonas muito populosas de Paredes que não passam, mas nesses 2 concelhos, são 2 dos 3 maiores concelhos do país onde o comboio não passa. Portanto, aí terá que ser este déficit histórico de ligações tem que ser resolvido e tem que haver uma linha que liga Valongo, o Campo, com toda aquela região muito populosa de Paredes, que é Gandra, onde está um polo universitário, que é Lordelo, Rebordosa, que liga depois Friamundo, Passos de Ferreira, Lousada, o centro de Lousada e Felgueiras. Eu acho que isto é absolutamente imperioso e é um investimento que se justifica plenamente por razões económicas e por razões sociais, porque permitem o acesso às pessoas e já agora por razões ambientais. Se me perguntar, mas isto também não se resolvia reduzindo o custo das portagens
na A4 para quem mora, sei lá, no Mar Canaveses, em Baião, ou na A41 para quem mora em certas zonas de Lousada, ou em Felgueiras, ou em Passos de Ferreira. Sim, talvez até fosse justo que essa redução relativa das portagens ocorresse, pelo menos enquanto não houvesse uma alternativa. Mas a verdade é que as pessoas não têm nenhuma alternativa. E eu não estou apenas preocupado, eu estou preocupado com a mobilidade, mas estou também preocupado com uma mobilidade que seja amiga do ambiente, porque isto do combate às alterações climáticas não é um chavão. Nós temos sentido neste verão, de forma dramática, as consequências das alterações climáticas sobre a nossa vida individual e coletiva. Portanto, já será uma construção feita a pensar em todas essas questões. Pensar no meio de transporte que seja confortável, mas em simultâneo que poupe o ambiente, digamos quase que não assim. tem emissões de carbono. Eu acho que nós temos a obrigação de pensar nessas coisas. Não podemos... A solução para o congestionamento e para o custo do tráfego rodoviário não é mais tráfego rodoviário. A solução é tráfego alternativo. Sim, vamos ter veículos elétricos, vamos ter veículos com menos emissões, mas eles vão continuar a ocupar o mesmo espaço da estrada. Podem não ter emissões de carbono e eu já fico contente, mas o espaço ocupado por uma viatura vai ser igual. Nós temos que resolver o problema tendo meios de transporte alternativos. Nós não podemos continuar a imaginar que a solução é fazer mais estradas, mais autoestradas. Num caso ou noutro, isso pode-se justificar. Alternativos, se forem atrativos, não é? Com certeza que... Num caso ou noutro, pode-se justificar. Eu não estou contra a construção da ligação em Cabeça de Porca, em Felgueiras, da zona industrial, à autoestrada. E sou a favor também, como é evidente, do IC35, uma alternativa a uma via de transporte obsoleta, perigosíssima, muito complexa, que liga hoje o sul do concelho de Penafiel, entre os rios, e ao sul do concelho de Mar Canaveses, à zona de Alpendurada. Essas ligações são necessárias. Mas no mundo moderno nós temos que pensar muito mais em ligações por meios alternativos que em ligações rodoviárias. Doutor, mas isso está já em projeto? Não está, não é? Ou existem já estudos no sentido de se vir a concretizar essa construção da linha ferroviária de Valsousa? Sim, a nossa expectativa, esse estudo está a ser feito de acordo com um protocolo que foi estabelecido entre as câmaras municipais diretamente abrangidas, sim, Felgueiras, Lousada, Passos de Ferreira, Paredes e Valongo, enfim, onde ela vai ligar, e o IP, as infraestruturas de Portugal. E eu tenho a expectativa que quando for anunciado o Plano Ferroviário Nacional, eu julgo que está por semanas, esse anúncio, que a linha de Valsousa esteja contemplada no Plano Ferroviário Nacional. Eu acho que olha, aí está mesmo uma coisa que o país deve ao Val de Sousa, é um comboio que sirva às populações de Val de Sousa, que estão tão longe, em alguns casos, da linha férrea. Doutor, já falámos aqui no ambiente, outra questão que preocupa muito esta região é o mau funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Reigada, em Passos de Ferreira, e que tem poluído o Rio Ferreira. O Presidente da Junta, de resto, tem chamado a atenção várias vezes para esta questão e já tem havido lá iniciativas, com políticos também irão ao local para ver. E o facto é que, apesar de todas as expectativas, já ano após ano, não se resolve. Afinal, o que é que se passa com esta hectare que não há, parece que não há soluções para resolver o problema? É uma situação muitíssimo séria. De facto, essa estação contribui para a poluição, não funciona de forma adequada, não tem capacidade para resolver o problema e a verdade é que contribui dessa forma, direto ou indiretamente, contribui muito para o estado de poluição do Rio Ferreira e isso tem que ser corrigido. Foi feita uma obra muito significativa pela Câmara Municipal de Passos de Ferreira, com o apoio de dinheiros públicos e, pelos vistos, olha, estranhamente, para mim, que não sou técnico dessa área, o problema não ficou resolvido, nem foi sequer aparentemente minorado. Portanto, eu, desse ponto de vista, eu sei que a Câmara Municipal de Passos de Ferreira procurou agora aconselhamento técnico diferente, mais sofisticado, e eu espero que desse aconselhamento técnico surja a solução para esta estação de tratamento de águas que tem que ser resolvida. Aparentemente haverá uma solução em 2 tempos, uma parte com desvio dos caudais de águas não tratadas para uma outra estação, acho que é uma obra relativamente simples, que permitirá resolver no curto e médio prazo, enquanto se cria condições para resolverem a Reigada. Agora também me deixe-me comentar. Enfim, a Junta de Freguesia de Lordelo foi sempre do PSD, eu não tenho nada contra a Junta de Freguesia de Lordelo, tenho a maior simpatia. Sempre acho estranho que durante anos e anos, quando a Câmara de Paredes era do PSD e a Câmara de Passos de Ferreira era do PSD, a estação da Reigada não funcionava, o Rio Ferreira estava todo poluído e a Junta de Lordelo nunca viu essa poluição, só passou a ver
quando as câmaras mudaram de cor partidária. Olha, isso é uma coisa que eu sou incapaz de fazer, está a perceber? Eu acho que os problemas, quando existem, têm que ser tratados de forma séria e não em função de um partido ou do outro. A responsabilidade neste momento é de câmaras que são dirigidas pelo meu partido. E nós estamos muito empenhados em encontrar uma solução e em não fazer isto um discurso assim, politiqueiro, de apontar responsabilidades a uns ou outros. Olha, isto já lá estava. Aliás, estava lá igual ou pior quando as câmaras eram as duas do PSD. Vamos ver, é uma questão que urge resolver, não é? Sem dúvida nenhuma. É uma coisa. Se fala tanto das questões olha-se para aquilo e até, é até um desgosto ver um rio tão bonito e uma zona tão bonita, de facto, onde as pessoas não podem, atingidas as pessoas não podem frequentar. Pela poluição que devia estar resolvida. Porque nós fizemos a obra que tecnicamente dizia, nós, Câmara de Passos Ferreira, que tecnicamente diziam que ia resolver o problema. Portanto, há uma situação muito séria que tem que ser tratada com todo o rigor e que eu acho que está a ser neste momento tratada. Doutor, e agora vamos passar assim, vamos fazer uma breve abordagem à questão da saúde aqui na região. Como sabe, temos o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa a abarrotar pelas costuras, entre aspas, não é? Porque está sobredimensionado para a população que tem cerca de 500 mil. De quando em vez surgem estes problemas de pessoas que têm que ficar pelos corredores em macas à espera do internamento. O que é que o doutor tem a dizer sobre isto? Qual, do conhecimento que tem da região, do conhecimento que tem dos dossiês do próprio governo e do partido, como é que o doutor acha que se pode resolver uma situação destas? Vamos ver, eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer, porque é justo dizer, é que nos últimos anos, na última década, nos últimos 6, 7, 8 anos, os cuidados de saúde nesta região melhoraram muito. Quando eu era membro do governo, não foi assim há tanto tempo, eu fui secretário de Estado entre 2008 e 2012, enfim, há uma década. Havia dezenas de milhares de pessoas sem médico de família, por estes concelhos todos. Mas ainda há pessoas sem médico de família. Agora é muito residual, mas é muito residual. Nesta zona é muito residual. Mas, doutor, sabe, eu até posso falar por experiência própria, se o doutor não levar a mal. Não levo nada a mal. Sabe que há muitos médicos agora que estão a reformar-se, os médicos de família. Por acaso até me aconteceu a mim e agora tenho que estar à espera que venha outro médico substituir e não sei por quanto tempo, não é? Isto já há algum tempo. Eu não consigo deixar de simpatizar com aquilo que me conta, porque eu acho que o sistema de contratação do Estado é burocrático. E sendo burocrático, atrasa as coisas. Porque o que eu lhe posso garantir é que, num certo sentido, o que a mim me escandaliza mais no que está a contar, enfim, eu posso admitir que haja períodos transitórios em que as coisas aconteçam, mas é que no caso da região norte, nem sequer há falta de jovens médicos de família disponíveis para tomar conta dos diferentes locais. Isto é, se nós fôssemos, Estado, administração pública, fôssemos ágeis a contratar, haverá médicos disponíveis. A situação já estava resolvida, não é? Agora, ainda assim posso dizer na globalidade que isto não tem nenhuma comparação com o que era há 10 anos. Há 10 anos, só em Felgueiras havia mais de 20 mil pessoas sem médico de família. Havia milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas sem médico de família em todos estes concelhos. Este problema praticamente hoje não existe. Também nós trabalhamos no sentido de fazer evoluir as coisas, muito, não é? Felizmente. E aquele projeto de que eu fui parcialmente responsável, das unidades de saúde familiar, melhorou muito a qualidade do atendimento. Eu acho que isso é reconhecido por toda a gente. E também melhoramos muito os hospitais. Fizemos um novo hospital em Amarante. Fizemos, apesar de tudo é relativamente recente, um novo hospital de Penafiel. Eu ainda fiz urgência como médico no velho hospital de Penafiel. O doutor é médico. Não há comparação. Eu fiz isto em 98, foi há pouco mais de 20 anos. Não há nenhuma comparação entre os velhos hospitais de Penafiel e de Paredes e o novo hospital. Agora, a verdade é que, num certo sentido, este novo hospital é vítima do seu sucesso. Isto é, tem mais especialidades, tem mais capacidade de resposta. Ou seja, tem mais procura. E é preciso dizer às pessoas isto. Independentemente de poder haver uma ou outra experiência negativa, que eu não desvalorizo nada, porque cada pessoa tem que ser tratada de forma completa, com toda a sua dignidade e com toda a sua capacidade, globalmente o hospital atende bem as pessoas. Olha, tem uma maternidade que não deixa de funcionar em caso nenhum, que é uma das melhores maternidades do país. Aliás, não tem havido problemas nos serviços de obstetrícias. A taxa de satisfação é muito grande, tem serviços de cuidados intensivos de primeiríssima qualidade, tem serviços excelentes em vários níveis. E qual é o calcanhar daquilo disto tudo? A urgência. Eu acho que isso temos que reconhecer. A urgência tem um problema. A urgência não tem capacidade para dar resposta a toda a procura.
Ainda na semana passada houve, não sei, o Sr. deve ter conhecimento, uma manifestação dos profissionais de saúde a dizer que não conseguiam. Há uma sobrecarga na urgência. Eu acho que isto precisa de medidas que, aliás, não são exclusivas de Penafiel. Eu diria que aqui podem ser um pouco mais agudizadas em face da dimensão da procura em relação à dimensão do hospital, mas existe em todo lado. Primeiro, nós temos que diminuir a procura das urgências. Esse é mesmo um problema sério. Eu falo disto já quase mais como médico do que como político. Nós somos um país da Europa, onde per capita, em relação à população, há mais recurso à urgência. O que é que isto quer dizer? Que temos que nos articular melhor com os cuidados de saúde primários, porque há muitas situações que podiam ser bem resolvidas. Olha, os velhinhos... Doutor, mas os centros de saúde fecham às 8, acho eu. Se uma pessoa tem um problema durante a noite, tem que ir obrigatoriamente ao hospital. Podiam, talvez não precisassem estar abertos de estudar à noite, mas se calhar devia haver uma consulta de doença aguda, sei lá, que fosse até às 10 da noite, já resolviam uns tantos problemas, que abrisse também ao sábado. Eu não tenho a solução concreta para cada sítio, mas é preciso aumentar a prestação de cuidados. Por exemplo, há muitas pessoas idosas, pessoas velhinhas, que vão levadas dos lares, porque têm problemas. Talvez pudesse haver um sistema de apoio médico nesses lares que obviasse que as pessoas fossem para a urgência. Nós temos que reduzir um bocadinho o afluxo à urgência. Se nós reduzíssemos 20% o afluxo à urgência, 1 em cada 5, isso tinha logo muito significado no funcionamento da urgência. Depois temos que ver se não devia haver outros pontos de urgência a funcionar melhor. Talvez nós não estejamos a utilizar completamente as potencialidades, por exemplo, da urgência do Hospital de Amarante, que onde há aqui pressão a mais em Penafiel, talvez um bocadinho dessa pressão pudesse ser aliviada se fosse um bocadinho desviado para Amarante, como também no caso da urgência do Hospital de Felgueiras, que é uma urgência contratada com o Serviço Nacional de Saúde e que talvez tivesse capacidade para aumentar um bocadinho o seu entendimento. Eu estou a dizer isto porque para as pessoas não terem a ilusão de que a gente chega a Penafiel e aumenta 50% a capacidade de atendimento, bem, nós corremos o risco de aumentar 50% a procura e depois fica tudo na mesma. Mas aí há que contratar mais profissionais, não é? Não tenho nenhuma dúvida, mas note bem o que tem sido o aumento dos profissionais no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Mas por causa também das novas especialidades. De acordo, mas no seu conjunto, o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa tem mais 600 profissionais em 2022 do que tinha em 2016. Não é um número pequenino, quer dizer que em cada ano, em média, há mais 100 profissionais no hospital. Eu com isto não estou a dizer que não há necessidades insatisfeitas. Sim, há necessidades insatisfeitas e temos que continuar a progredir. Mas há uma coisa de que eu não tenho dúvidas. O Hospital de Tâmega e Sousa de 2022 é muito mais evoluído e tem muito mais capacidade de resposta do que o que teria em 2016. Se nós não tivéssemos feito nada bem, onde isto já ia. Doutor, e esta nova medida em termos de pagamento de horas extraordinárias aos tarefeiros e aos que pertencem ao quadro, não é? Pode vir também aqui, pelo menos, comatar algumas lacunas. Há uma coisa da qual eu tenho a certeza que é justa, é que não se pode tratar de forma diferente os tarefeiros e as pessoas do quadro. Isso é muito injusto para as pessoas do quadro. A minha notícia maior, a minha satisfação maior com esta medida é repor-se uma coisa que a mim parecer-me evidente. Quer dizer, se você tratar melhor quem é tarefeiro do que quem está no quadro, quem está no quadro prefere passar a tarefeiro, quer dizer... Mas então, pronto, existia aqui algum descontentamento por parte dos profissionais, descontentamento esse que pode ficar agora sanado. E há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, é que estes 2 anos e pouco, foram muito duros. Foram muito cansativos. Para os profissionais de saúde, em todo o sítio. Olha, aqui no Val de Sousa, as pessoas sabem bem o que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, técnicos de saúde, o que as pessoas passaram durante a pandemia, porque o hospital esteve sempre sob pressão, mesmo quando nós estávamos confinados, mas o hospital não estava confinado. O hospital estava sob pressão a tratar as pessoas e, ouça, tudo somado, Portugal é dos países da Europa com melhores resultados na luta contra a pandemia da Covid do ponto de vista sanitário. E se há alguém a quem nós devemos agradecer isso, é aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que estiveram sempre na primeira linha deste esforço. Doutor, e relativamente à educação, temos ainda a questão de muitas escolas não terem professores em determinadas disciplinas durante grande parte do ano. Como é que se pode resolver isto? Vamos ver. Aí está também a burocracia do Estado? Vamos ver. Eu tenho a expectativa de que estas medidas que estão a ser tomadas que facilitem as coisas, mas sim, há muita burocracia do Estado nisto. Há muita burocracia porque o sistema centralizado de contratação dos professores é um sistema que dificulta muito a resolução em cada sítio das dificuldades que existem. Vamos ver, um professor anda nestes concursos e tem um horário de 6 horas, de 8 horas, um horário parcial. O salário não é extraordinário. Se for na terra dele,
o professor talvez ainda aceite o horário. O problema é quando é deslocado. Agora, uma pessoa ganha um terço, ou um quarto, ou metade do salário normal, porque o horário é reduzido, e tem que se deslocar 100 ou 150 ou 200 km, é evidente que por esse salário não pode ir trabalhar. Portanto, eu diria que, enfim, admito até que se mantenha um concurso nacional, mas ao lado desse, tem que haver uma agilidade das escolas procurarem na comunidade pessoas capazes de suprir essas necessidades. Claro. Aliás, veja, o contrassenso disso é, em nome de não haver essa agilidade, há miúdos que passam meses seguidos à espera de um professor de uma cadeira qualquer ou de outra cadeira qualquer. Bem, isso, do meu ponto de vista, é intolerável, mas eu acho que aqui também... no Val de Sousa tem-se verificado precisamente isso. Tem havido dificuldades depois há um problema sistémico que o país tem, e no qual o país tem que refletir, que é um certo... Isto é, nós, enquanto todo nacional, temos alguma responsabilidade por um certo de redução do prestígio da profissão de professor, que é hoje muito pouco atrativa para as pessoas mais jovens. Corremos o risco cada vez de haver menos que há professores. hoje muito pouca formação de professores, e conforme as pessoas vão evoluindo na idade, começam a reformar-se mais que os que querem entrar para o sistema ou dos que estão disponíveis para entrar para o sistema. Eu acho que isso precisa de uma reflexão que, uma vez mais, não é uma reflexão partidária. Nada disto aconteceu em 2 ou 3 ou em 5 ou em 10 anos. Mas também temos a natalidade a baixar cada vez mais. Portanto, vamos ter menos crianças nas escolas daqui a uns anos. Vamos ter menos crianças, isso não há nenhuma dúvida, mas as exigências de formação são muito maiores. Portanto, vão haver, eu espero que, por exemplo, aqui na região de Tâmega e Sousa isso não seja tão sentido. Porque não apenas, apesar de tudo, a natalidade aqui aguenta-se um bocadinho melhor, o que é uma bela notícia, um bocadinho melhor, mas porque as exigências de formação são muito maiores, nós não podemos continuar a ter, e felizmente já não temos, como acontecia há 20 anos. 60% dos miúdos desta região acabavam antes do 9º ano, ou no 9º ano era o limite da sua formação. Ainda há 20 anos. E agora muitos já fazem o 12º ano, não é? Hoje, a média nacional, nós já temos menos de 10% das nossas crianças que abandonam antes de fim de secundário. Isso é, crianças e jovens, isso é muito importante para o país. Ou seja, se há atraso que explica muitos dos problemas do país, é mesmo o atraso da educação e da formação. Isto é, nós continuamos a ter, se for ver ao censo de 2021, que é o mais recente, nós continuamos a ter 3% de analfabetismo. Isto é assim, 3% parece pouco. São 300 mil pessoas analfabetas. Claro, são em geral pessoas idosas que, infelizmente, quando eram jovens, tinham uma vida de miséria e não puderam aceder à escola. Sim, mas no século XXI já não se justifica. O meu ponto não é esse. É que no início do século XX, há mais de 100 anos atrás, os países com os quais nós nos queremos comparar, aqueles países do norte da Europa que nós achamos que são mais ricos, e são a Suécia, a Dinamarca, já não tinham 0% de analfabetismo no início do século anterior. Portanto, é evidente que aqui está... 100 anos atrasados. Este é o tema do nosso atraso. Doutor, falámos na descentralização, também na descentralização, na educação, também na saúde, isto porque agora pretendia saber qual é a sua opinião sobre a forma como está a ser feita a descentralização, que é mais para já nas áreas precisamente da saúde e da educação. Eu acho que o primeiro ponto, e é o ponto que as pessoas têm que compreender, e sobre o qual eu não tenho nenhuma dúvida, é este: a descentralização é uma coisa boa. As pessoas vão ser melhor servidas. Os cidadãos, as mulheres e os homens, as crianças, os mais velhos, os mais novos, a quem se destinam os serviços de educação e os serviços de saúde, vão ficar melhor servidos e mais satisfeitos. Isso é o mais importante de tudo. Depois, eu sou sensível... Isto pelo fator proximidade, não é? Claro, a gestão de proximidade. Eu sou sensível ao argumento de alguns autarcas que dizem, mas eu queria que ainda fossem descentralizadas mais coisas. Certo, eu estou de acordo. Mas vamos lá ver, quando eu quero 100 e me dão 50 ou 60 ou 70, eu diria, bem, eu vou no caminho certo. Portanto, deixa-me aproveitar e gerir bem isto que agora é possível. E depois reclamar-se-á o resto. Porque o tema é que havia municípios em condições de adquirir mais competências, mas havia outros que não estavam. E havia outros que não queriam. Isso, e foi muito difícil chegar a um meio termo no qual os 278 municípios do continente, são 308, mas do continente são 278, estivessem de acordo. E era preciso chegar a um acordo com todos, não podia ser um acordo com uns que deixasse os outros para trás. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, as coisas estão bem. Onde é que estava um problema? É saber se o dinheiro que o Estado transferia para os municípios compensava as despesas dos municípios. E eu aí sou muito claro. Tem que haver nesta operação neutralidade orçamental. O que é que quer dizer esta expressão assim pomposa? Quer dizer, os municípios não podem nem ganhar dinheiro com a descentralização, nem perder dinheiro com a descentralização. Tem que ser neutro. E acho que agora, finalmente, com esta negociação que a Associação Nacional de Municípios fez, liderada pela Presidente da Câmara de Matosinhos, a doutora Luísa Salgueiro, chegou a um acordo que foi aprovado pela esmagadora maioria dos municípios. E como é que ficou a Câmara do Porto, doutor?
Olha, a Câmara do Porto... Isto ainda vai ser um problema a Câmara a do resolver. Porto ficou orgulhosamente só do lado de fora. Mas eu estou convencido, a verdade é esta. Tem que ser encontrada uma solução. A Câmara do Porto aceitou as competências no domínio da educação e a informação que eu tenho é que as coisas estão a correr bem. Com satisfação dos portuenses, eu sou cidadão do Porto e, portanto, com satisfação dos portuenses, eu acho que a Câmara do Porto, aos poucos, se vai aproximar do processo e que não vai ser pela Câmara do Porto que vai haver nenhum problema nisto. Eu acho que a Câmara do Porto... Eu não me identifico... O doutor que foi vereador na Câmara do Porto. Eu não me identifico com uma atitude radical, que eu acho que é de radicalismo, uma atitude de eu ora saio da Associação Nacional de Municípios, está bem? Quer dizer, não me identifico nada com isso. Eu acho que o papel da Câmara do Porto é estar dentro e negociar e fazer ouvir a sua voz. E a Câmara do Porto tem uma dimensão demográfica e uma dimensão política que faz com que a sua voz tenha muito significado. Claro. Mas, enfim, foi a opção do Sr. Presidente da Câmara do Porto e nós respeitamos. Agora, eu não tenho dúvidas que a Câmara do Porto vai estar, pode parecer de fora, mas vai estar na primeira linha de fazer as coisas da descentralização como elas devem ser feitas, e isso é que é o mais importante para as pessoas. Qual é a sua opinião? Já percebemos relativamente à descentralização, mas o objetivo desta descentralização é, no fundo, prepararmos o caminho para concretizarmos a regionalização? Bem, eu desejaria que fosse, mas eu sou profundamente regionalista. E sabe que eu já era, agora sou deputado europeu, já há 3 ou 4 anos, 3 anos e tal, e vejo que não há nenhum país da Europa, da nossa dimensão, ou que se aproxime da nossa dimensão, que não esteja organizado em regiões administrativas. Portanto, isto é caso para dizer, quer dizer, que seria estranho que quem tem razão fôssemos nós, que somos os únicos que andamos ao contrário dos outros. Há aquela famosa anedota da mãe que vai ver o filho no dia em que ele vai jurar a bandeira na tropa e o pelotão marcha todo de uma maneira e o filho marcha ao contrário e diz: eu não percebo como é que eles andam todos errados, só o meu filho é que sabe marchar. Aqui no caso parece que só Portugal é que sabe marchar, porque só nós é que não temos regiões administrativas. Mas isso só significa que isto é um país profundamente centralista, onde a ideia da regionalização tem muita dificuldade em vencer. Eu acho que a regionalização é a cerejinha no topo do bolo da descentralização. Eu ia dizer que a descentralização quer, no fundo, estar a pôr as sementinhas para chegarmos à regionalização. Agora, eu, desse ponto de vista, eu fiquei absolutamente consternado com a decisão do PSD de não querer fazer um referendo à regionalização, porque eles sabem muito bem que sem o apoio do PSD não é possível este processo avançar. Isto não é um daqueles casos em que dizem: os senhores têm a maioria, avancem vocês. Bem, isto não funciona assim, é preciso um larguíssimo consenso para que isto seja possível. E a ironia disto é esta, é que o principal fundador do PSD, o Dr. Francisco Sá Carneiro, era profundamente regionalista. E eu acho que o PSD devia, ao menos por respeito para com os valores fundacionais do seu partido, deviam continuar a defender a regionalização. Olha, enfim, veremos. Veremos, as coisas vão mudando. Soutor, não o posso deixar, já estamos mesmo a terminar, mas não o posso deixar ir embora sem me dizer qual foi a sua visão da última sessão da Assembleia da República sobre o Estado da Nação. Mesmo para terminar. Há uma componente no Parlamento, é muito importante, representa os cidadãos portugueses. Agora, há ali sempre uma componente de teatralização. Eu acho que o que ficou evidente, mas enfim, é a minha leitura e também é uma leitura partidária. É que há um partido muito empenhado em identificando os problemas do país. Que se discutiram um pouco lá, não é? Tentar arranjar soluções, e depois há um conjunto de partidos, e o mais grave de tudo é que o maior partido da oposição, que em teoria devia ser o partido de alternativa ao PS, também está alinhado com isso, que, enfim, passam da análise dos problemas para o traçar de um cenário catastrófico. Se a gente ouvir, isto está tudo para acabar, amanhã de manhã está tudo mal, coisa que os portugueses não acham que esteja, e sobretudo não fazem uma única proposta, porque o tema bem não é identificar os problemas, é que depois quando se fazem as propostas percebe-se que caminho cada um quer tomar, e eu tenho que lamentar que do lado do governo há um esforço muito grande para encontrar soluções e para pedir ajuda, façam lá propostas para contribuir para as soluções, e do outro lado há só crítica, deitar o país abaixo. Eu acho que isso é muito negativo e, se quer saber, isso teve muita importância no desfecho das últimas eleições legislativas, porque eu acho que os portugueses não querem nada desse estilo de bota abaixo em que a oposição se instalou. Vamos ver, pode ser que também aqui haja uma mudança. Muito obrigada, Soutor, por ter estado Foi um prazer, presente aqui
no Novo Um Canal. Manuel Pizarra, aqui com uma visão sobre o estado desta região, também aqui algumas pinceladas sobre a situação em alguns aspectos a nível nacional. Manuel Pizarra, que é eurodeputado e presidente da Federação Distrital do PS Porto. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde.